Olá, boa tarde, começando mais uma live de esquenta para Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo, que vai acontecer nos dias 12, 14 e 16 de setembro. Se você ainda não se inscreveu, corre no link da bio assim que terminar a live. E se você está assistindo no YouTube, vê o link na descrição para você se inscrever também para Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo. Lá você vai aprender muita coisa de como conquistar esse emagrecimento que é definitivo, que você não volta mais a engordar, não tem mais efeito sanfona. E enquanto isso, a gente vai fazendo o esquenta aqui, que é a preparação para esses dias que vão ser de conteúdos super intensos, para realmente ajudar vocês, de fato, a chegar lá no objetivo que vocês querem. Para quem se inscreveu e não entrou ainda no grupo do Facebook, hoje tô com a cagata aqui, não sei se vai dar muito certo, com o grupo do Facebook, tem que entrar, porque lá você tem acesso a materiais e conteúdos exclusivos que não tem aqui no Instagram. Eu tô postando as lives lá também pra ficar um conteúdo todo organizado. Ai, vou ter que pôr a gata pra fora, gente, peraí. Senão não vai dar. Vai, Jujuba. Ela tava chorando, eu coloquei ela aqui. Voltando. Tem que se inscrever, entrar para o grupo do Facebook, mandar o convite lá, e você vai receber esse link da comunidade do Facebook pelo e-mail ou no grupo de WhatsApp. Lá na descrição do grupo tem esse link também. Então não esquece de entrar, porque terminando a live aqui hoje já vai ter material diferente para vocês lá. Vocês veem que toda vez eu tô postando coisa lá, quem já tá lá já sabe. Bom, quem tá aí no YouTube também, se quiser me seguir aqui no Instagram, tem sempre conteúdo de emagrecimento, para ajudar vocês a conquistar esse emagrecimento definitivo, tá bom? Então vamos começar. Patrícia, seja bem-vinda. Wesley. Então, o assunto que eu vou falar aqui hoje é sobre açúcar, tá? Essa é uma dúvida que bastante gente tem, de qual tipo de açúcar que eu devo consumir numa dieta de emagrecimento. Será que pode açúcar? Será que tem açúcares melhores que eu posso usar na minha dieta que vai me ajudar? Então hoje eu vou falar um pouquinho disso aqui. E também quem estiver aqui no Instagram assistindo ao vivo ou assistindo no gravado, compartilha essa live, gente. Compartilha com alguém aí que você sabe que tá precisando ouvir isso, que você sabe que tá com o objetivo de emagrecer, que esses dias vão ser super intensos para esse objetivo. O conteúdo aqui todo dia das lives de esquenta, e mais lá na comunidade já tem coisa lá, também vai rolar uma interação com vocês, tira dúvidas, enfim, todos esses dias antes e durante o evento vai ser bem intenso mesmo. Então é comprometimento de vocês, e quem realmente tá com esse objetivo, não esquece de entrar. Bom, então vamos falar do açúcar, né? Existem diversos tipos de açúcar no mercado hoje. O açúcar refinado, que é aquele açúcar branco normal que a gente usa na cozinha. Açúcar de coco, açúcar mascavo, que mais? Açúcar demerara. Hoje em dia tem até açúcar de beterraba, açúcar de maçã, né? Eu já vi também. São diversos tipos de açúcar, inclusive esses novos aí, recentes, que tem surgido aí no mercado, e muitas pessoas que estão nesse objetivo, às vezes, de emagrecer ou de ter uma alimentação mais saudável, acabam recorrendo a esse tipo de açúcar na dieta. Só para vocês entenderem como que funciona o açúcar no nosso organismo. Então, o açúcar é uma energia rápida. Então, no seu metabolismo, parte daquilo vai ser usado para energia e vai ser consumido super rápido. Parte daquilo, grande parte, né, muito pouco é usado para gastar. Grande parte disso é usado para acúmulo, para reserva de energia, na verdade, né? Então, se você tem um consumo em excesso, que não basta ser muito, né? O excesso, essa ideia de excesso parece que é muita coisa, mas a recomendação diária de açúcar para ser saudável, né, é até 2 colheres de sopa. Depois você vai ver que isso aqui é muito fácil de atingir. Mas, então esse tipo, o açúcar age desse jeito no seu metabolismo, então vai causar não só problemas para quem quer emagrecer,
né? Porque vai ser um acúmulo de energia, você vai acumular mais energia, isso na forma de gordura, depois que você já usou parte para ser gasta, o resto é armazenado na forma de gordura. Como também isso está muito relacionado ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Uma delas é o diabetes tipo 2. Então, durante toda a sua vida, quando você consome excesso de açúcar, você vai contribuindo para que você chegue uma hora e tenha diabetes, né? Isso que muitas pessoas acham que é do nada. Ai, do nada, era bem, tinha saúde, porque é silencioso mesmo. Enquanto esse processo vai acontecendo, você realmente não sente nada, você não tem nenhum sintoma, demora para aparecer nos seus exames a glicemia alterada, porque vai acumulando, a insulina vai dando conta, até chegar a hora que não dá mais conta ou tem resistência à insulina, e é aí que você faz o exame e realmente dá ruim lá, mas isso já tá acontecendo muitas vezes há 5 anos, né? Há mais de 5 anos, e você não tá percebendo. Então, a importância de falar disso para vocês é não só pelo emagrecimento, mas também porque excesso de açúcar causa tudo isso. Então, essa é a forma como o açúcar funciona no organismo, tá? E qual que é a diferença, então, do açúcar refinado, por exemplo, e um açúcar mascavo, que é aquele açúcar mais escurinho? Tem diferença? Será que um é melhor que o outro? A diferença é o seguinte, o açúcar refinado, ele passa por um processo de produção onde vai ser refinado, né? O nome já diz. Então, ele vai passar por várias etapas até que ele fique branquinho. Tanto é que o açúcar mascavo ele é mais escuro, então ele passa por menos processos industriais, né? Ele não é processado. Já o branco, sim, ele vai passar por várias coisas, vai ter várias químicas ali para deixar ele branquinho, e o mascavo não. E qual que é a diferença disso? Então, o açúcar refinado, ele perde todas as características que teriam nutritivas dele inicial, né? Que seria o açúcar mais escuro. E o escuro mantém um pouco dos nutrientes que ele tem. Outra coisa, o branco, ele tem um índice glicêmico mais alto. O que é isso, Alana? Significa que quando você consome, o seu açúcar no sangue, ele se eleva de uma velocidade mais rápida do que quando você consome um açúcar mascavo. Mas nem é tanta diferença assim, tá? A grande questão aqui então, será que você acabou de falar, né, que o açúcar mascavo ele tem mais nutriente porque ele não passou por esse processo de refinamento? Certo, isso tá certo. Então, ele é melhor? Eu posso consumir ele na minha dieta de emagrecimento? E a verdade é que não, né? Por quê? Apesar dele ter um pouco mais de nutriente do que o refinado, porque não passou por esse processo, ele ainda assim é açúcar. É aquele efeito que eu falei no começo, aqui quando eu comecei a falar, de como ele age no seu metabolismo e como ele contribui pro aumento de calorias, não só isso, mas também para esse maior risco de doença crônica não transmissível, ele tem o mesmo efeito. Então, assim, você pensa em ter nutrientes, se você pensa em deixar a sua alimentação mais nutritiva, não é no açúcar que você vai achar, né? Então, sim, esses tipos de açúcar, o mascavo, o açúcar de coco, ele também tem um índice glicêmico mais baixo e um pouco mais de nutriente, mas a parte metabólica vai ser, no seu corpo vai agir da mesma forma. Por mais que não aumente a glicemia tanto na hora, esse açúcar vai ser absorvido, parte dele vai ser energia, parte dele vai ser armazenado, assim como um açúcar refinado, tá? Então, isso quando você ouvir ou ler em algum lugar que esse tipo de açúcar é melhor para sua dieta, é mais saudável, é melhor para sua dieta de emagrecimento, não é, tá? Não acreditem nisso, porque açúcar é açúcar de qualquer forma, independente de qual for, tá? Então, açúcar de coco, açúcar de maçã, como eu falei, açúcar refinado, açúcar demerara, é tudo açúcar. E a diferença é que alguns deles, por não passarem por tantos processos, vão ser um pouquinho mais nutritivos, mas isso não compensa o resto de coisas ruins que vem com isso. E quem quer uma alimentação mais nutritiva, pelo amor de Deus, né? Não é no açúcar que você vai achar. Você vai achar nutrição em tantas outras coisas, como vegetais, frutas, coisas naturais. Não é no açúcar que você vai ficar procurando nutriente. Então, já te respondi aqui que não existe
um tipo de açúcar melhor para você usar em dieta de emagrecimento, porque ele vai ter esse mesmo efeito. E o negócio é tão, assim, descarado, digamos assim, porque existem tipos de açúcar que não tem nomes comuns. Então, provavelmente, você não vai saber que isso é açúcar, né? Existe uma lista que eu vou deixar também, inclusive, já vou falar lá na comunidade do Facebook para quem se inscreveu lá na maratona. Eu já vou deixar depois uma lista com 20 tipos, 20 nomes que são dados para o açúcar e que tem um monte de produto e você talvez não saiba disso, tá? Um deles é a frutose. A frutose é um tipo de açúcar, tá? Ela não vem só da fruta, ela vem de várias outras coisas. Xarope de milho, por exemplo, que tem bastante em produto industrializado. E o negócio é tão assim descarado que em muitos produtos para diabéticos é colocado frutose. Então vem lá no produto. Produto seguro, produto para diabéticos, enfim, algo desse tipo. E ao invés de ter o açúcar normal de adição, que é o que a gente usa, é esse tipo de açúcar, tem a frutose. Por que é direcionado isso para diabéticos e por que a indústria usa isso a seu favor? Porque a frutose, por mais que seja um tipo de açúcar, ela não tem esse pico de glicemia. Então, para o diabético, ele vai comer, não vai dar aquele pico de glicemia que é muito ruim para ele. Mas, por outro lado, isso pode ser muito prejudicial, porque o fígado de uma pessoa diabética, ele já é parte comprometida, tá? É quase que destino, assim, a pessoa ser diabética, mal controlada, ela ter gordura no fígado, por exemplo. Porque a frutose, ela é metabolizada praticamente toda no fígado. E esse fígado já tá tendo que lidar com essa glicose, né, que a pessoa não consegue metabolizar, porque afinal ela é diabética, ela tem um consumo reduzido de insulina, ou ela tem resistência à insulina, ou seja, o fígado dela já tá trabalhando muito para metabolizar. E aí vem esses excessos de frutose também, que é um tipo de energia que a gente usa muito pouco, e o resto quem vai metabolizar é o fígado. E aí acontece o que com o fígado? Ele fica sobrecarregado, então você está sobrecarregando um órgão. É por isso que muitas pessoas diabéticas ficam com gordura no fígado também, tá? Porque por mais que às vezes diminuam o açúcar, consomem bastante fruta tem frutose, mas também desses produtos que é adicionado a frutose para deixar com sabor mais gostoso. Às vezes produtos até que não são doces, tá? Produtos salgados, tem essa adição de frutose para deixar o produto mais palatável, deixar essa mistura aí do sabor doce com o sabor do salgado, e aí dá esse sabor que para nós, né, ele é muito diferente, por isso que a gente meio que vicia nisso, porque é uma coisa diferente para o nosso cérebro. Então olha o pandemônio, né, que se formou, porque a indústria faz isso. Então, por mais que tá lá para vender, a nossa legislação ela é muito falha em relação a isso. Tem muitas coisas que são escondidas nos produtos. Açúcar é uma delas. Então, como eu falei, tem uma lista com mais de 20 nomes de açúcar que, se você for olhar no rótulo de algumas coisas que você compra, que você acha que não tem açúcar, tem açúcar. E aí você vai passar a quantidade máxima recomendada do consumo de açúcar para a sua saúde, tá? Então, olhem sempre o rótulo. Se você quiser ter acesso a essa lista, clica no link da bio para se inscrever na Maratona do Emagrecimento. É online, gratuito, e você vai ter acesso à comunidade, e lá eu vou postar esse material, tá? Por isso que é importante entrar. Lá vai ter coisa exclusiva que não vai ter por aqui. Bom, então, para os diabéticos, isso é um veneno praticamente, né? Então tomem cuidado e olhem sempre o rótulo. A frutose é uma delas, maltodestrina é um tipo de açúcar também que está em muito produto alimentício e é açúcar, tá? Bom, tem coisas que alguns produtos também, vou deixar também essa outra lista lá, de alguns produtos que tem açúcar e pode ser que você nem imagine que tem açúcar. Deixei aqui alguns e o resto eu vou pôr lá. Eu vou deixar lá 15 tipos de produtos, aqui eu vou falar alguns. Energético, tem muito açúcar, tá?
Bebidas esportivas, então aquelas bebidas tipo Gatorade, sabe? Tem açúcar. Chá gelado, aquele chazinho marronzinho que você compra da garrafinha, tem açúcar. Muitas pessoas não sabem que tem, acham que tá super saudável, arrasando, e tá tomando um negócio cheio de açúcar. Mais da metade de algum desses produtos é só açúcar e passa, ó, muito fácil da recomendação diária. Que mais? Água tônica. Esse daqui foi um que quando eu descobri que tinha açúcar, apesar de eu não tomar, né, água tônica assim, mas eu não sabia que tinha açúcar. E tem açúcar, então se você às vezes vai, tem gente que toma água tônica com gin, né, assim, que nem como se fosse água, e ali tá mandando açúcar pra dentro, a mesma coisa que fosse um refrigerante. Então você pensa assim, água, né, água tônica vai ter açúcar? Não passa nem pela cabeça de algumas pessoas, nem vai passar que tem açúcar, né? Então essas são algumas coisas, alguns produtos que tá cheio de açúcar e você não sabe. Isso é ruim para o emagrecimento, como eu falei. Você vai aumentar muito o valor calórico da sua dieta com isso. Calorias a gente sabe que não é tudo, mas calorias que vêm desse tipo de produto, de alimento, que vem de açúcar, não é nada bom. Muitas pessoas já sabem disso, né? Não preciso nem entrar muito a fundo, mas isso vai prejudicar muito a sua dieta de emagrecimento, não só por isso também, mas também porque torna a gente mais dependente desse sabor, né? A gente tem essa dependência pelo açúcar, apesar de ter essa briga aí de que não tem nenhum estudo ainda que diga exatamente se açúcar é viciante ou não, é uma substância viciante ou não, mas é só a gente observar, né? Se a gente for observar que tem algumas pessoas que têm essa relação totalmente dependente do açúcar, né? Que não vive sem, tem gente que não vive sem, que todo dia tem que ter o doce, todo dia, e exagerado, então não tô falando de um docinho. A pessoa é dependente, que se falar pra ela, olha, você vai ficar uma semana sem o açúcar, é como se fosse um dependente químico, né? Ela chega e ficar mesmo como se tivesse em abstinência de droga. Então, apesar de não ter nenhuma pesquisa afirmando exatamente isso, já tem alguns estudos em ratos falando que sim, a gente tem os ratinhos lá, né, quando eles fizeram as experiências, eles observaram que as reações que os ratos têm quando consomem açúcar e quando é tirado deles, né, nos testes, eles ficam como se fossem pessoas como se fossem dependentes químicos. Então, isso é uma coisa de você observar, porque quanto mais você come, mais você quer comer. Então, não é o simples fato de você deixar de comer porque tem mais calorias e porque vai armazenar mais gordura. E detalhe, né? Não só o fato de que vai ser armazenado na forma de gordura. Isso também vai impedir a quebra da gordura que você já tem, por conta de todo o processo metabólico que acontece quando o seu corpo entra em contato com açúcar, tá? Então, não só isso, né? Que é uma causa mais óbvia de acúmulo de energia, que vai virar gordura, mas também dessa questão de ficar viciado nesse sabor e você querer comer sempre mais. Então, a pessoa que é assim com açúcar, ela não consegue, por exemplo, sentir o gosto, às vezes, de uma fruta. De tanto que tá forçando esse paladar há muito tempo com sabor doce, há muito tempo com açúcar, ela fica dependente disso. E aí uma coisa que tem um sabor totalmente natural, né? Como é o de uma fruta, por exemplo, que é doce, né? Seria o normal da gente sentir o doce da fruta. Ela sente que é muito azedo, é muito amargo, não consegue, põe açúcar em coisas que não precisariam de açúcar, né? O maior absurdo pra mim é a pessoa que adoça um achocolatado, por exemplo. Porque o achocolatado, ele só é açúcar praticamente, né? De chocolate ele não tem nada. Então essa é uma das coisas também. E aí a pessoa ainda vai e coloca açúcar nesse achocolatado. Isso é muito perigoso. Isso é muito um hábito que você tem que excluir já da sua vida. Aos poucos, vai tirando coisas que essas são assim, as extremas, né? Então, essas extremas você tem que tirar, não tem o que fazer. Não tem como tomar um pouquinho de chocolatado por dia. Isso é uma coisa muito ruim para sua saúde e para o emagrecimento, então nem se fala, né? Você vai somando açúcar e fica mesmo com essa dependência de sentir esse sabor extremamente doce que não é natural pra gente.
É por isso que a gente fica nessa loucura, que é uma coisa que é fora do nosso comum, da nossa biologia, digamos assim, da gente sentir um sabor doce. O doce natural pra gente seria o sabor de frutas, por exemplo, tá? Então, vou deixar lá na comunidade. Então, se você não se inscreveu, de novo, vou repetir, porque depois tem gente que vai falar, ai, mas eu não entrei na comunidade, eu não entrei, não me inscrevi, perdi. Exatamente. Lá vou deixar a lista de 15 alimentos que tem açúcar e talvez você não saiba, e vou deixar os 20 nomes dados pro açúcar que talvez você não saiba, que tá no rótulo aí de muitos produtos, para você olhar a partir de agora, se atentar e não consumir mais ou consumir bem pouco, tá? Então, só quem tá lá que vai ter acesso. Bom, então o que a pessoa faz quando ela tá numa dieta de emagrecimento para desapegar assim um pouco do açúcar, né? O que ela corta de uma vez e o que ela faz? Então, existem algumas alternativas. Uma delas é sim o adoçante. Então, vou falar um pouquinho aqui de adoçante. Será que é saudável usar adoçante? Pode usar? Existem tipos de adoçantes que eles são naturais. Eles são extraídos de plantas. Então, essas opções, elas vão ser sempre melhores do que os sintéticos que são produzidos, né? Não vem da natureza. Quais são esses adoçantes naturais, extraídos de plantas? Estévia, xilitol e eritritol. São 3 tipos de... Dá licença um pouquinho, gente, minha garganta tá super seca. São 3 tipos de adoçante que você pode usar. Por que isso é importante num começo de processo de emagrecimento? Porque se a pessoa consome muito açúcar diariamente, é difícil que ela reduza, não consuma mais ou reduza bastante a quantidade que ela usa, né? Porque ela tá muito acostumada. Então, normalmente, o que eu faço no começo com uma pessoa que quer emagrecer? Ela pode usar essa alternativa do adoçante, porque isso vai reduzir bastante o valor calórico da dieta dela, né? Desde que seja algum desses aí naturais. E isso vai ajudar no início, né, a reduzir esse valor e ela começa ali a ter resultado. Mas o ideal, lógico, é sempre que, como eu vou voltar a falar, que você desapegue um pouco desse sabor doce e comece a sentir o sabor natural que as coisas têm. Então, se você só ficar disfarçando isso também com adoçante, você nunca vai criar esse hábito de sentir o sabor natural das coisas. Então, o que você tem que fazer no início? Então, no início, usar esses adoçantes, sim, é uma ótima estratégia, mas tem um detalhe, o eritritol e o xilitol são adoçantes que nem todas as pessoas conseguem digerir bem. Isso você só sabe quando você consome, tá? Então, você faz o teste, usou, se sentiu mal, pode ter efeitos colaterais. Então, a pessoa sente a barriga inchar, tem gases, tem desconforto gastrointestinal. Então, algumas pessoas sentem isso, tá? Não são todas. Eu, por exemplo, uso xilitol. Eu compro um pouquinho e uso meses, porque eu não costumo adoçar mais as coisas. Eu também tô num processo aí que eu tirei o açúcar por 3 meses, tá? Não aconselho que vocês façam isso logo de cara, mas eu resolvi fazer isso porque eu tinha essa questão com açúcar, que eu acabei de falar da dependência, né? Uma certa dependência. E eu queria me testar nisso, tá sendo ótimo. Então, eu uso o adoçante como alternativa, mas também não fico usando em tudo, tanto é que dura bastante pra mim. Então, essas são algumas alternativas. O xilitol e o eritritol, eles são adoçantes mais parecidos com o sabor do açúcar. Então, é mais fácil da pessoa acostumar, só que eles são um pouquinho mais caros também. Mas é o que eu falo, né? Se você... Eu falei outra live aqui de custo da dieta, né? Será que emagrecer custa caro? Aí eu falo que não, e aí falo pra tomar um adoçante que é super caro. A verdade é que esse tipo de coisa é coisa que você não vai consumir o dia inteiro, porque se você tá consumindo coisa com adoçante o dia todo, é sinal que não tá bem a dieta, tá errado, né? Então você vai consumir de vez em quando, isso vai durar mais. Então você não vai usar... tem gente que usa em casa 2, 3 sacos de 1 quilo de açúcar. Isso é muita coisa, às vezes com 2, 3 pessoas em casa.
Então, aqui na minha casa, por exemplo, quando eu usava açúcar, durava, sei lá, 3 meses um pacote de açúcar. Isso quando eu fazia alguma coisa, tipo bolo, que vai um pouquinho mais, né? Eu até deixava, que agora como eu não tô consumindo, eu não tenho. Mas antes eu até deixava um pouquinho de açúcar, porque às vezes vem gente em casa, aí você vai, né, a pessoa consome açúcar, vai adoçar o café e tal. E também porque às vezes quando eu fazia bolo, aí eu colocava um pouquinho. Mas se você consome sacos e sacos de açúcar por mês, já tá errado. Então a ideia de trocar um pelo outro não é para você substituir na mesma quantidade o adoçante pelo que você usa o açúcar. Porque senão realmente isso vai sair caríssimo, né? Porque esse tipo de adoçante é caro. Uma outra alternativa também é o adoçante stevia. O stevia ele é um pouquinho mais amargo do que esses dois que eu falei. Então tem pessoas que não se adaptam muito bem, porque ele tem um gostinho no final assim um pouquinho mais amargo, né? Os outros são mais parecidos com açúcar. Mas são alternativas, como vou voltar a falar, para pessoas que querem emagrecer e no início são muito acostumadas a usar açúcar a rodo, de substituir por esses tipos de adoçantes. Quais seriam os outros que não são indicados para usar? São os sintéticos, então, sacarina, ciclamato, sucralose, esses tipos de adoçante, por mais que não tenham pesquisas totalmente direcionadas para isso, em uma quantidade pequena que você use, o ideal é sempre usar o mais natural, né? Que o seu corpo vai reconhecer aquilo como uma coisa mais natural e vai metabolizar. Então, esses tipos, o ciclamato desses é o pior, tá? E isso tá não só no adoçante que você usa para adoçar o café, ou enfim, adoçar mesmo, mas também em muitos produtos diet você vai encontrar esse tipo de açúcar. Então, isso é importante você olhar no rótulo também, para ver se não é esse tipo de açúcar, não, de adoçante que foi colocado, que também não é bom ficar usando por ser sintético e não ser natural. Deixa eu ver quem mais tá aí. Nereide, faça sua festa, faça festas personalizadas. Ribeiro Andréia dos Reis, sejam bem-vindos. Coloquem aí nos comentários quanto de açúcar, quem tiver por aí, né? Quanto de açúcar você costuma usar na sua casa por mês? Coloca assim, quantidade de açúcar, né? E pode ser 1 quilo de açúcar, 2, enfim. E quantidade de pessoas que tem na sua casa, só para ter uma noção de como vocês estão nesse sentido aí. Quem quiser colocar, vai ser legal pra gente ver aqui como é que vocês estão. Bom, então o adoçante, ele é sim uma alternativa que pode ser usada dentro dessas condições e sabendo que não vai ser sempre assim, né? No início você vai usar um pouquinho mais, porque você ainda tá acostumado com esse sabor do açúcar, mas a intenção é que com o tempo você vai diminuindo essa quantidade para sentir de fato o sabor real das coisas, né? Que é o ideal que as pessoas devem fazer. Bom, então resumindo sobre o açúcar. O ideal de açúcar, então cheguei nessa fase, comecei a emagrecer, consumo muito açúcar, o ideal é trocar pelo adoçante, um desses que eu falei, stevia, xilitol e eritritol. Conforme for passando o processo e eu for tendo resultado, eu vou tirando aos poucos a quantidade desse adoçante, até chegar numa fase de quando eu atingir o meu objetivo, já consegui emagrecer legal, meus hábitos já estão bem encaminhados, né? Lógico que demora para formar todos os hábitos, fazer todas as mudanças, mas vai chegar uma fase que você já vai estar mais estável. Aí o ideal é você realmente nem precisar consumir o adoçante, a não ser que você consuma muito pouquinho mesmo. Você até pode usar o açúcar quando você já chega nessa fase, mas sempre muito pouco, o mínimo possível. De qual, Alana? De qualquer um. Qualquer tipo de açúcar que você for usar é sempre o mínimo possível. Então, chegou nessa fase de manutenção do seu peso, onde você já chegou no resultado que você queria, já conseguiu desapegar do sabor, já conseguiu mudar os seus hábitos, é isso que você vai fazer. Pode até ter em casa o açúcar para coisas mínimas, assim. Vai fazer um bolo, usa um pouco de açúcar, mesmo assim é para encher, né? Mas
Ideal que as bebidas não sejam mais adoçadas. Então, se você chegou já nessa fase que não adoça mais o café com açúcar, não adoça mais nada com açúcar, né? Afinal de contas, tipo bebida. Mas se você já chegou nessa fase, nesse momento, então o ideal é que você consuma bem pouquinho de qualquer tipo de açúcar. A Patrícia falou: 1 quilo em casa para 2 pessoas e uma criança, dura 3 meses ou mais. Aí sim, o ideal tá numa quantidade boa. 3 meses para 3 pessoas, tá uma quantidade boa até. Não uso adoçante, tô tirando açúcar, tomo café sem açúcar. Ótimo, maravilhoso. Se você já começa a tomar café sem açúcar, esse é um ótimo exercício para você acostumar o seu paladar ao amargo. Então, para quem toma café sem açúcar purinho, Patrícia, você toma sem açúcar com leite ou sem leite? Ele preto mesmo. Porque com leite, eu até falo que é uma dica, né? Quem não tá acostumado começa a tomar com leite sem açúcar e depois passa a tomar ele totalmente puro, amargo, que vai se acostumar melhor. Então, quando você chega nessa fase aí de tomar o café sem açúcar, o seu paladar já tá diferente. Então, até para as outras coisas, quando você vai adoçar suco, enfim, as outras vitaminas, sei lá, coisas que você for adoçar, você vai sentir que aquele tanto de açúcar que você colocava já tá ficando pesado, assim, carregado no açúcar. Sem açúcar e sem leite, sou intolerante à lactose. Maravilha. Isso aí. Aí eu gostei, hein? Orgulho isso daí. Porque é uma coisa que as pessoas têm medo de fazer, né? Porque... Medo não, mas tem resistência a fazer porque estão muito acostumadas a tomar o café com açúcar. E imagina, né? Falar que vai tomar sem açúcar é a morte. E não é, né? É tudo uma questão de costume mesmo. Eu já tomei muito café com açúcar há uns anos atrás. Aí eu só tomava com açúcar também. Eu nem passava na minha cabeça a possibilidade de tomar. Imagina, né? Café sem açúcar, que graça que tem, né? Eu tomava café melado. Então tem jeito, tá, gente? Paladar é costume. Paladar é treinável. Então se você começa a fazer isso, você reduz o açúcar disso, quando você vai ver, você tá reduzindo das outras coisas. Então, tenta avaliar isso, de quanto você usa de açúcar numa casa, sei lá, com 2, 3 pessoas, se você tá usando. Um saco de açúcar por mês já é muita coisa. Significa que tá usando bastante, né? Outra coisa que eu falo também em relação a isso, óleo, açúcar, quando você vê que usa mais de um por mês, um por mês já é bastante coisa. É sinal que tá bastante exagerado, tá? Bom, então resumindo aqui pra gente encerrar. O açúcar, se você for consumir, independente de qual seja, de coco, de beterraba, de, sei lá, de maçã, de coco, eu falei de coco já, né? Demerara, mascavo, o raio que o parta, né? Não interessa. Mel, né? Mel, melado. Açúcar é açúcar de qualquer jeito. E mel também tá? Ele tem o mesmo efeito. É um outro tipo de açúcar, mas é açúcar também. Então não é para carregar as coisas fruta com mel, ainda fruta com mel. Fruta já tem açúcar que é a frutose, o açúcar da fruta. Então você vai ali exagerando o dia inteiro achando que tá mais saudável, fazendo dieta, aí compra mel, compra melado, compra açúcar de coco, gasta um dinheirão, porque esse tipo de açúcar não é barato, né? E no fim das contas, não sabe por que tá engordando. Ou não tem resultado, já aconteceu, tá? De eu atender paciente e aí a pessoa, mas eu tô fazendo certinho as coisas e tal. E aí a pessoa gostava muito de fazer, tipo, essas receitinhas, sabe? Bolo, esse tipo de coisa. E aí ela começou a trocar tudo, o açúcar, então colocou, ao invés de açúcar, o açúcar de coco, começou a usar mel, então comia de manhã fruta com mel, comia à tarde fruta com mel, e isso vai lá pra cima o valor calórico da dieta, além de acumular gordura depois também. Então tomem cuidado com isso, não é porque é mais natural, que tem mais nutriente, né, como é o caso do de coco, do mascavo, do mel também, que é para ficar usando a rodo à vontade, na mesma quantidade que você usava o açúcar normal. Essa ideia também de ficar fazendo receitinha é um tiro no pé. Então você vai
vai ficar fazendo receita o dia todo e usando esses tipos de açúcar, não vai ter resultado. Vai ficar na mesma, vai engordar e não vai saber por quê. Porque muitas pessoas não têm essa informação, né? Acham que realmente isso pode ser mais interessante numa dieta de emagrecimento. Não é, tá? O ideal é sempre usar menos de qualquer tipo de açúcar. Resumindo, é isso. E se for trocar por puro adoçante, usar esses tipos que eu falei. Bom, falei da dependência, né? Então, resumindo, é isso. Olhem sempre os rótulos. Vou falar de novo. Quem não entrou, não se inscreveu, Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo dos 14 e 16 de setembro, onde nesses dias eu vou dar um conteúdo totalmente exclusivo para emagrecimento, para quem quer emagrecer ainda esse ano. Só que antes disso tá rolando as lives de esquenta aqui. E você precisa se inscrever, porque lá, quando você se inscreve, você recebe o acesso para uma comunidade exclusiva, onde lá são colocados materiais que eu não coloco aqui. Terminando aqui, eu vou colocar lá os 15 alimentos que tem açúcar e talvez você não saiba, e os 20 nomes de açúcar que talvez também você não conheça, que vem no rótulo com outro nome e que tem açúcar que você precisa começar a observar a partir de agora, se o seu objetivo é emagrecimento, para você não consumir açúcar aí sem perceber, né? Por osmose, você tá consumindo, não tá nem sabendo que tá comendo açúcar e o negócio tá cheio de açúcar. Já peguei coisa aí que era como produtinho fit, que tem açúcar. Então fiquem atentos, não vem escrito açúcar, mas vem escrito um desses 20 nomes que eu vou colocar lá. Então não deixem de entrar para essa comunidade, compartilhe essa live. Tem muita gente que você conhece que quer emagrecer. A pessoa vai te agradecer se você compartilhar essa live aqui com ela entrar pro evento, emagrecer. Já pensou que maravilha? Então compartilha, não deixa de compartilhar. Quem estiver no YouTube também, vem aqui pro Instagram, assim você não perde nada, não perde as lives e nenhum conteúdo que eu coloco aqui de emagrecimento diariamente. Tá bom, meus amores? Bom, querem falar mais alguma coisa? Me fala alguma coisa. Fez algum sentido pra vocês essa live? Se fez sentido pra vocês, já compartilha, comenta aqui, coloca nos comentários embaixo da live. E assim a gente vai caminhando para eu conseguir colocar mais conteúdo que vocês queiram ver por aqui. Então eu preciso saber se tá funcionando, né? Porque se não tiver, aí a gente vai por outro caminho. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Hoje é sexta-feira, amanhã não tem live, mas as lives de esquenta, elas são de segunda a sexta, meio-dia e 27. Então a semana inteira tem live pra vocês já, ó, botarem tudo em prática. E o que eu tô falando aqui não é pra entrar por aqui e sair por aqui não, tá? É coisa pra vocês já começarem, é por isso que é esquenta. Já vai começando ali, igual esquenta de balada, né? Você já tá ali na porta da balada, já no esquenta, já preparando pra entrar lá, porque lá vai ter muito mais coisa de forma mais intensa também, mas enquanto isso a gente vai se preparando, uma preparação para vocês chegarem lá no dia dos 3 dias de evento já sabendo bastante coisa. Bom, gente, obrigado por quem esteve aí, um beijo e até segunda-feira.